Nós encontramos essa declaração, que é muito importante para nós, que está aqui, Marcos, diz o seguinte no capítulo 3, versículo 15. Vocês talvez admirem que eu não use óculos. Eu vou usar óculos quando for velho. Eu vou ler sem óculos. Né? Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Diz outra tradução, para que estivessem com ele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, filho do trovão, que já devia ter um temperamento bem forte. Tanto que queriam pedir fogo do céu sobre a aldeia de samaritanos. Eram bravos mesmo. Agora, Tiago, filho de Zebedeu, etc. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui estamos a essência do ministério. É o Senhor que chama. A gente não se chama para o ministério. A gente nem se oferece para o ministério. A gente espera a voz de Deus. E a voz de Deus é repetida pela igreja. Uma vez um jovem me procurou, dizendo: pastor, eu sou chamado para o ministério. Eu disse: quem lhe disse? O Espírito falou ao meu coração. Não houve nenhuma outra voz? Não. Então eu aguardo que a igreja diga a vocês amém. Porque, meus irmãos, quando Deus chama, Deus abençoa com frutos. Você já começa a produzir frutos como professor de escola dominical, como líder de um pequeno grupo, entende? Como líder de uma congregação. Você já começa a produzir. De certo modo, o vocacionado é parecido com José. Tudo que José fazia, Deus prosperava em sua mão. Deus, então, sinaliza a chamada com frutos. A chamada não é subjetiva, é também objetiva. Ela é externa, como é eterna, desde a eternidade passada. Agora, para que Jesus escolheu esses homens? Para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Meus irmãos, há um autor estrangeiro de origem alemã que escreveu um livro que me fez um bem muito grande. Escreveu um livro em Hong Kong, é missionário lá. O título do livro é Mentoria para a Missão, Mentoring for Mission. Esse livro foi marcante na minha vida. Ele abençoou muito a minha vida. O que diz o autor em relação ao ministério de Jesus, que foi de uma mentoria, de uma formação de homens para dar continuidade à sua obra. Jesus chamou esses 12 para que estivessem com ele. É o princípio do com, do witness, estar com ele e os enviasse a pregar. Jesus chama para depois enviar. Jesus chama, prepara para enviar. Jesus chama, depois envia. Agora, o que havia de acontecer nos anos de formação desse seminário à moda de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus chamou para que eles vissem quem era Jesus, conhecessem quem era Jesus, para ter um contato com ele e para que o imitassem. Eu tenho muita dificuldade com o ensino teológico à distância. Porque o professor não está junto com o aluno,
o aluno não está junto com a professora, então tem dificuldade. Para uma formação básica, vá lá, mas para uma formação pastoral, eu não acho suficiente. Tem que haver, caiu a, pastor, essa mesa é batista? Ela gosta de água, pode. Por exemplo, crente que não vai ver por causa de chuva, está negando que é batista. Foi batizado na água, rapaz, foi imerso na água. Agora tem uma chuvinha que cai na cabeça. Bem, os outros podem ter TV, não. Mas, voltando à história, Jesus chamou os 12 para que estivessem com ele e o imitassem. É imitação, o primeiro exemplo. Imitação mesmo. Paulo diz isso: sede meus imitadores, como eu de Cristo. É imitação mesmo. Jesus chamou para isso, para a observação, para que observassem como Jesus falava, como Jesus ensinava, como Jesus agia, como Jesus agia diante de certas circunstâncias. Por exemplo, diante dos discípulos, quando quiseram pedir fogo do céu sobre o aldeia de samaritanos, e Jesus disse: eu não sabeis que Espírito sois. Então, observação. Jesus chama para imitação. Jesus chama também para que nós reproduzamos em nossa vida a maneira de ser, a maneira de falar, a maneira de agir de Jesus. Eu creio que no ensino teológico, a presença do professor, a atitude do professor, a maneira como o professor enfrenta as dificuldades e lida com as pessoas a partir da sala de aula, isso constitui modelo, padrão, exemplo, para que a gente siga. Eu me lembro de um professor do Colégio Batista, lá de Shepherd, professor que uma vez eu estava lá embaixo, no curso clássico, primeiro ano, eu vi um barulho lá em cima. O professor pegou um aluno, estava fazendo bagunça, pegou pelos pés, levantou, como se fosse um frango, e jogou o sujeito no chão. Pô, caiu, ouviu o barulho lá embaixo. Sim, senhores. Não foi pastor Vieira da Pinto, não, foi o outro. Eu não vou dizer o nome dele, mas era um professor canongia, vou dizer assim. Já disse que pastor Vieira da Pinto, tem que dizer, canongia. Meus irmãos, o professor não precisa de fazer isso com o aluno. Eu tive um professor do Colégio Central do Brasil, né? Quando ele chegava, todos os alunos ficavam em pé, mandava que todos sentassem, e dava aula de matemática. O único ano de matemática que eu gostei de matemática. Meu negócio não era matemática, meu negócio eram as letras, humanidades. Então, mas naquele ano eu tirei 10 em matemática, um milagre, mas um milagre de um bom professor. Talvez se ele fosse professor todos os anos do ginásio, eu gostasse de matemática, e essa chama engenheiro. Então, o professor determina, um bom pastor, um bom professor, pastor, formador, ele inspira a gente de tal maneira que a gente quer ser parecido com ele. Até o jeito de pregar. Alguns achavam, quando eu comecei a pregar, que eu parecia Miranda Pinto, meu gestual e tal. Eu não sei. Se foi inconsciente. Mas a gente imita mesmo. É isso mesmo. Para imitar. Mas Jesus chamou também esses 12 para que se associassem a Ele. Para que formassem uma sociedade evangélica. De pregar o Evangelho em todo mundo. Uma missão. Por isso que diz o texto, Jesus os teve junto de si para enviar. Isso é, para serem missionários. Sim, meus irmãos, é preciso que nós nos conscientizemos disso. Aqueles que são professores ou vierem a ser professores, aqueles que são pastores, têm suas classes de obreiros, suas classes de professores,
Aprendam isso. O seu aluno não será melhor do que você, se você não for um homem, uma mulher de Deus. Então temos de ser o exemplo, e os enviar-se a pregar. Mas além de estarem juntos de Jesus, eles se associaram a Jesus, se tornaram um time. Jesus teve um time, desculpe dizer, mas vencedor como é o Palmeiras. Sim, porque não há time melhor do que o Palmeiras. Não me falem Flamengo, não. Porque o Palmeiras é melhor. Tira uma diferença de 3 gols tomados lá em Lima para de 4-3. Só o Palmeiras mesmo. Minha terra tem Palmeiras onde o vento não sobe. Que mais do que isso, o justo florescerá como a palmeira. Não tem com história. A Bíblia não fala uma vez de Flamengo. Bem, mas voltando, é um time. Veja que Abel profetizou: será uma quinta-feira mágica de amor. E aconteceu. Por quê? Eles imitam Abel, da determinação. Quer dizer, um líder pode mudar a nossa vida. E ele disse uma vez: a minha missão não é formar jogadores, é formar homens. Por exemplo, eu aconselho os jogadores a comprarem casa para os pais, a proverem recursos para a família, a ajudarem a família, a comprarem casa, a não desperdiçarem dinheiro. Abel ensina seus atletas a serem homens. Agora, o técnico de futebol se parece muito o treinador de futebol com um treinador de pastores. Alguém que vai preparar homens para a missão. Geralmente os melhores técnicos nunca deixaram de jogar, jogaram bola. Eles sabem, se o jogador disser, eu não consigo, eu consegui. Você consegue. Você pode. Então, Jesus deu o exemplo. Jesus esvaziando-se de si mesmo, significa que ele abriu mão do exercício independente dos atributos divinos, ele humilhou-se, ele se tornou homem, se tornou servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu lá no fundo da existência, para que Deus o exaltasse soberanamente. Meus irmãos, a grandeza está na humildade, não está na vaidade, no orgulho. Jesus nos chamou para uma obediência humilde. Jesus nos ensina a orar. Não há no exemplo de Jesus uma oração que determina a Deus para fazer as coisas. O momento de maior angústia dele, quando ele, na sua humanidade, temeu a cruz, ele orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é oração, é uma proposta, e Deus pode aceitar ou mudar, porque a vontade dele é perfeita. E às vezes, se soubéssemos o resultado de alguns pedidos, nós diríamos: Senhor, por favor, não atenda essa oração. Mas a gente não sabe. Então pede. Meus irmãos, Jesus chamou esses homens para continuarem a sua obra. Continuarem a sua obra. Há uma lenda a respeito de um incidente, de um fato acontecido no céu, quando Jesus chegou lá. Gabriel o saudou, dizendo: Senhor, seja bem-vindo, o teu lugar é eterno. Mas, Senhor, qual é o fim, o destino de tua obra lá na terra? Deixei com os meus discípulos, com Pedro, que te negou, com Tomé, que duvidou de ti, com os discípulos que quiseram pedir fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos, sobre Judas, com Judas, bem, Judas já morreu. Diz a lenda que Jesus bendeu a cabeça e disse: não tenho outro plano. Diz um autor estrangeiro que o método de Deus é o ser humano.
O homem anda desesperadamente em busca de métodos, melhores métodos. O que é método? Métodos é o caminho através do qual buscamos o objetivo, realizar o objetivo. Qual é o método que Deus usa para realizar os seus objetivos? Somos nós. Nós somos o método de Deus. As ferramentas metodológicas, tecnológicas que Deus nos dá têm que ser utilizadas com sabedoria para a promoção do reino de Deus. Eu, por exemplo, quero usar a inteligência artificial. Eu aceitei o propósito e já estou com providências bem avançadas para pregar em coreano e em uma das línguas chinesas. Vou querer que a inteligência artificial me traduza. Fui aconselhado a evitar que seja gravação sonora, em voz, mas que seja legendado em coreano, em chinês, enquanto eu falo. Que método eu vou usar? Eu vou associar a cultura, a filosofia do Oriente e o cristianismo. Vou aproximar. Confúcio, vou falar bem de Confúcio, que ele disse, por exemplo, não façais aos homens o que quereis que eles nos façam, e vou dizer a Jesus de Nazaré. Disse isso de maneira positiva. Fazei aos homens, fazei às pessoas, aos outros, o que quereis que eles vos façam. Pena que Confúcio morreu, mas Jesus está vivo, porque ele ressuscitou. Então, o chinês vai receber um impacto, né? O chinês, o coreano. Eu vou usar outros, vou falar de Lao Tse, vou falar de Buda, vou falar de outros. E vou fazer a ponte para o Evangelho. Vou fazer isso. Como Deus me deu a oportunidade de me preparar em filosofia, então poderia fazer isso. Então vou fazer isso. Ore por mim. Porque eu quero, nos próximos meses, talvez no começo de 2026, já começar. Vou gravar de uma vez só 10 mensagens de 5 minutos. Vamos disparar para o mundo. Meus irmãos, temos que usar as ferramentas. Agora, nós somos chamados a dar continuidade à obra de Jesus. Nós somos inseridos à missão de Deus, a missio Dei, que é de reconciliar em Cristo todas as coisas e todas as pessoas. É possível? Não é possível, porque haverá incredulidade. A Bíblia em nenhum lugar diz que todos vão crer. Mas temos que anunciar o Evangelho a todo mundo, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós somos chamados a estar com Jesus, a observar Jesus, a imitar Jesus, a colaborar com Jesus nessa sociedade para alcançar o mundo e a dar continuidade à sua obra. E nós que somos formadores de novas gerações, nós que somos pastores, estamos preparando aqueles que serão vocacionados, ou já foram desde a eternidade, e que Deus vai manifestar-lhes o chamamento. Nós que somos esses homens, devemos colocar-nos às mãos de Deus, para realmente ter olhos de ver. Porque a chamada é interna, o Espírito toca em nosso coração. A chamada é externa, Deus revela a sua vontade, o seu chamado por frutos em nossa vida, e a chamada é eterna. Que Deus nos abençoe, para que façamos educação teológica, façamos educação ministerial, façamos preparação de liderança da igreja à moda do jeito de Jesus. Amém.